Então vamos lá, pessoal. Exercício proposto de recapitulação P419, Unicamp São Paulo. A existência do neutrino e do antineutrino foi proposta em 1930 por Wolfgang Pauli, que aplicou as leis de conservação de quantidade de movimento e energia ao processo de desintegração beta. O esquema abaixo ilustra este processo para um núcleo de trítio H3, um isótopo do hidrogênio, que se transforma em um núcleo de hélio He3, mais um elétron E- e um antineutrino V. O núcleo de trítio encontra-se inicialmente em repouso. Após a desintegração, o núcleo de hélio possui uma quantidade de movimento com módulo de 12 elevado a 10 a menos 24 kg, metros por segundo, e um elétron sai de uma trajetória fazendo um ângulo de 60 graus com o eixo horizontal e uma quantidade de movimento de módulo de 6 vezes 10 a menos 24 kg, metros por segundo. Aí ele aqui na letra A ele dá o ângulo, né? Poxa, o cara botou alfa aqui que é para você descobrir, né? Aí não sei se foi um erro, a gente vai descobrir esse ângulo. Apesar dele ter dado, não há necessidade. Letra A. O ângulo alfa que a trajetória do antineutrino faz com um eixo horizontal é de 30 graus. Determine o módulo da quantidade de movimento do antineutrino. Então, o nosso vai ser determine o ângulo alfa e determine o módulo da quantidade de movimento do antineutrino. Letra B. Qual é a velocidade do núcleo de hélio, né, o que saiu para lá, após a desintegração? A massa do núcleo de hélio é de 5 vezes 10 a menos 27 kg. Então, vamos lá. A gente aqui não faz... A gente não vai ficar somando desenho de vetor aqui, fazendo desenhozinho no plano, né? A gente já vai usar a forma vetorial correta, que é aquela que serve para qualquer dimensão, porque o desenho você faz em 2, às vezes em 3. Passou disso, você já não consegue mais desenhar o vetor. Se for um vetor aí de 4, 5 dimensões, já era. Até de 3 já é difícil. Então a gente tem aqui os eixos, né, de coordenadas. Aqui o eixo X. E eu tenho para cá, sai o elétron, né? O E- sai para cá, com velocidade para cá, 60 graus. Aqui a continuação do eixo, aqui também. E para cá sai o hélio 3, sai nessa direção, né? X negativo. E aqui para cá sai o antineutrino, né? Com velocidade para cá e um ângulo alfa aqui que eu não sei quanto é. Inicialmente, né? Tá todo mundo em repouso, né? Aqui no centro. Então a quantidade de movimento antes, né, é igual a 0. Beleza. E depois, o que acontece? Né? Então vamos separar aqui, ó. Eu sei que a quantidade de movimento depois vai ser a soma desses vetores, né? A soma vetorial de todas essas quantidades de movimento. E aqui do antineutrino. Isso tudo vai ser igual ao quê? Né? Aqui no choque, né, eu não tenho uma força interna, então tudo aqui é igual a 0. Vai ser igual à quantidade de movimento antes. Se eu passar esse cara para cá, então eu sei que o negativo da quantidade de movimento do antineutrino vai ser a soma da quantidade de movimento do hélio 3 mais do E- do elétron.
né? Quem é a quantidade de movimento do hélio 3? Vamos jogar aqui. Ele fala, né? Ó, o hélio possui uma quantidade de movimento de 12 vezes 10 a menos 24 kg/metro por segundo. Então, a quantidade de movimento do hélio sai para cá, ó. Ela tem um módulo de 12 vezes 10 a menos 24, né? E ela sai em que direção? Na direção do eixo X negativo, né? Então aqui ela é do versor. Eu vou usar o versor I para indicar que é do eixo X e o menos para indicar o sentido. Então aqui eu indico a direção e aqui eu vou indicar o sentido dessa quantidade de movimento. Beleza, já defini o do hélio. Vamos definir aqui o do elétron. O do elétron vai ser o quê? O elétron está aqui, né? Então aqui no eixo X ele tem uma quantidade que é esse valor aqui, cosseno, né, de 60. Aqui ele fala, né, ó, que o elétron segue uma trajetória fazendo uma quantidade de movimento de módulo 6 vezes 10 a menos 24. Então ele é positivo no eixo X, 6 vezes 10 a menos 24. No eixo X, eu uso o índice aqui, né? O versor I para me indicar que é na direção do X. E ele é positivo, né? Cosseno, deixa eu botar o cosseno aqui primeiro. Cosseno de 60 graus I, né? Isso aqui é o módulo, né? Direção e o sentido positivo, né? Mas esse cara aqui também é positivo, né? Então ele é mais 6 vezes seno de 60, né? Que aqui é seno de 60, vezes 10 a menos 24, na direção do eixo Y, J, né? Versor J. Tá? Então já defini aqui o vetor é negativo. Quem é o vetor, então, menos que do antineutrino, né? Vai ser a soma desses dois vetores. Então vou somar, eu somo, né? Eixo com eixo. Esse eixo aqui vai somar com 0, eu não tenho nenhuma contribuição aqui no eixo Y, então o valor aqui é 0. Então ele vai somar com 0 e eu somo esses dois aqui. Então isso aqui é o seguinte, é menos 12, né? Vezes 10 a menos 24, mais 6 vezes 10 a menos 24, cosseno de 60 graus na direção I, né? Mais 6, quem é o seno de 60, né? Vezes seno de 60, vai ser raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2 vezes 10 a menos 24 na direção J. Aqui é meio, né? Então isso aqui vai dar 3. Menos 12 mais 3 dá menos 9. Então isso aqui é menos 9 vezes 10 a menos 24, né? Que aqui é igual. Eu boto 10 a 24 em evidência, né? Vou ficar com um só aqui. Na direção I chapéu. Aqui eu corto esse 2 aqui. Mais 3 raiz de 3 vezes 10 a menos 24 na direção J chapéu, né? Então, e olha só, a gente tem que ver, né? Esse vetor ele tem que ser positivo no X e negativo no Y, né?
que é justamente o contrário daqui, porque aqui é negativo. Então, quando eu botar tudo positivo, isso aqui é negativo. Eu vou botar tudo positivo, eu vou achar o vetor que eu realmente quero, que é 9 vezes 10 a menos 24 e menos 3 raiz de 3 vezes 10 a menos 24 versor J, tá? Tá certinho com o que eu tenho que ter. Aqui eu tenho que ter negativo no eixo Y e positivo no eixo X. Beleza. Então agora, né? Quem é? Vamos descobrir aqui quem é esse ângulo, né? Como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho aqui, né? X, Y, né? Eu tenho um ângulo alfa. Então, esse tamanho aqui é um R qualquer. Então, vamos lá, ó. Eu sei quem é o X aqui. O X vai ser o R cosseno de alfa, né? Vamos usar aqui as coordenadas polares. Quem é o meu Y? Estou parametrizando aqui em coordenada polar. Vai ser R X seno de alfa, né? Então, se eu já tenho esses caras aqui, quem é o cosseno? Cosseno de alfa vai ser X dividido por R. Seno de alfa vai ser Y dividido pelo R. Quem é a tangente de alfa? Tangente de alfa, que eu sei que é o seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa, vai ser simplesmente quem aqui, ó, cosseno Y dividido por R dividido pelo cosseno X dividido por R, né? Isso aqui inverte, então esse R vai cortar com esse. A tangente de alfa vai ser o Y dividido pelo X, né? Então, quem é o alfa? O alfa é o arco tangente de Y dividido sobre X. O ângulo alfa é o arco cuja a tangente é o valor, tem o valor de Y dividido por X. Quem é esse valor de Y sobre X? Quem é o Y aqui? Né? É essa parte aqui, né? Então, vai ser menos 3 raiz de 3 vezes 10 a menos 24. Quem é o X? É a parte aqui, né, do coeficiente do versor. É o 9 vezes 10 a menos 24. Esse cara corta com esse. Esse 9 aqui corta com esse 3. Então, eu vou achar menos raiz de 3 sobre 3. Então, qual é o arco cujo a tangente é raiz de 3 sobre 3? É o 30 graus, né? Então, ele é o menos 30 graus. Então, o alfa vai ser o ângulo de menos 30 graus, né? Tá correto, né? Ele tá para baixo, no valor de 30 graus aqui para baixo. Certinho, achamos o ângulo. Então, com isso, quem é o módulo desse vetor? Agora eu vou achar o módulo do vetor. Quem é o módulo do vetor? É a primeira componente ao quadrado mais a segunda componente ao quadrado, raiz disso tudo, né? Se tivesse a terceira componente mais a terceira componente ao quadrado, raiz de tudo, né? Então, o módulo de Q? V vai ser o primeiro ao quadrado, 9 vezes 10 a menos 24 ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, menos 3 raiz de 3 vezes 10 a menos 24 ao quadrado, raiz disso, né? Se eu tivesse 3 dimensões, seria mais, e por aí vai. Então, vamos lá. Esse cara ao quadrado vai dar quanto? 81, né? Vezes 10 a menos 48, mais
Aqui vai dar 27, não, vai dar 9 e aqui vai dar 3, né? 3 vezes 9, 27. Vezes, vai dar positivo, né? Porque some, vezes menos 48. E aqui eu multiplico, né? Isso aqui tudo, a raiz disso tudo. Então isso aqui vai dar 81 mais 27. Vai dar 8, né? 108. 108 vezes 10 a menos 48, a raiz disso. Isso aqui eu tiro para fora, né? É menos 48 dividido por 2, né? Porque a raiz é elevar a meio. Então eu vou tirar esse cara para fora. 10 a menos 24. É a raiz de 108. Quanto é a raiz de 108? Vamos ver aqui. 108. Vou dividir por 2, 54. Por 2, 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. Por 3 vai dar 1. Então eu tenho 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e um 3 aqui sobrando. Então esse 2 aqui eu jogo para fora, esse 3 eu jogo para fora. Vai ficar 3 vezes 2 vezes a raiz de 3, né? Isso aqui vai dar 6 raiz de 3. Então eu vejo aí que o módulo, né? O módulo da quantidade de movimento do neutrino, do antineutrino, vai ser 6 raiz de 3 vezes 10 a menos 24 quilogramas metros por segundo. Isso aqui é a resposta da letra A. Agora vamos ver aqui, ele pede a velocidade do hélio, não do antineutrino. Quem é a velocidade aqui do hélio? Então vamos lá, o hélio, ele teve uma quantidade de movimento de módulo 12 vezes 10 a menos 24, né? E isso aqui é a massa do hélio 3, que é 5 vezes 10 a menos 27 quilogramas, né? Vezes a velocidade dele. Eu quero saber a velocidade dele. Então, passo isso aqui para cá dividindo. A velocidade vai ser 12 vezes 10 a menos 24 dividido por 5 vezes 10 a menos 27. Esse cara, quando passo para cima, ele fica positivo. Então, fica 27 positivo. Menos 24 vai dar 3, né? Positivo. Então, isso aqui é 12 dividido por 5 vezes 10 a terceira. Né? 12 dividido por 5 vai dar quanto? 12 por 5. Aqui vai dar 2, né? Fica sobrando 2. Aqui dá 22,4. Então, isso aqui é aproximadamente, essa velocidade, aproximadamente 2,4 vezes 10 a 3 metros por segundo. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado, um abraço.